Olá, olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal feito para você que é instrutor de trânsito ou você que quer dar aula para habilitado. Meu nome é Rafael e aqui eu estou hoje com a Kellen. Ela desenvolveu um método, né? Ela também desenvolveu um método de dar aula para habilitados, ensina também outros instrutores a dar aula para habilitados de uma forma que dá certo. Então assista essa live até o final. O Instagram dela está passando aqui para vocês seguirem lá. Então sigam, eu tenho certeza que vai ajudar você demais. Bom, gente, boa tarde, bom dia para quem vai assistir depois, né? A hora que estiver aí, sejam bem-vindos. Agradecer ao Malbec pelo convite e para a gente poder falar sobre o mundo do instrutor independente, né? E a gente poder compartilhar quais foram os erros que a gente fez e que você não cometa também. E aí vou contar toda a minha história e tal ali, como é que eu fiz esse projeto para compartilhar com as pessoas e que cada um possa mudar a sua vida, mudar seu pensamento e ir adiante. Expandir a mente, né, Kellen? Exatamente, uma expansão de consciência, na verdade. Sim. Kellen, você, antes de ser instrutora, você trabalhou em alguma outra coisa? Como é que é isso? Vamos contar a história desde o comecinho, né? Sim. Quando há uns eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Não podia nem. Não, 13 anos, não podia nem assinar a carteira. Eu trabalhei muito tempo em malharia, que aqui o forte do sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é malharia, pelo frio, enfim. E eu trabalhei 8 anos nessa profissão e há um tempo atrás eu tinha a oportunidade de trabalhar no administrativo de uma metalúrgica. Só que aí, devido a acontecimentos, enfim, e pelo financeiro, eu acabei voltando para o setor da malharia. E eu me arrependi até os cabelos, que nem eu falo. Porque eu voltei para o mesmo ciclo que eu estava, que eu já queria sair, por questões financeiras. E aí, quando eu fiz a minha habilitação com 18 anos, mas eu já dirigia desde os 13 anos também, para mim, nunca tive medo de dirigir, enfim. Mas eu fiz o meu curso de instrutora e tal, que foi o último que teve aqui na minha cidade, depois só de uns 8 anos que voltou. E eu fui chamada para trabalhar no CFC, e aí ali no início foi bem chocante, assim, porque foi difícil, eu não tinha um carro só para mim, eu não tinha muita aula, eu concorri a uma. Tinha 4 vagas e 5 candidatos e eu fiquei de fora. Depois que o dono do CFC me chamou, um CFC aqui em Caxias também, que dava oportunidade para instrutores novos, os outros já exigiam experiência e ninguém vai adquirir experiência se Sim. alguém não tem uma oportunidade, né? Então foi bem assim. Só que daí eu tive um pouco de suporte da minha família, para mim não desistir de novo, tipo, senão eu ia voltar para a Aham. malharia de novo se eu abrisse mão desse sonho. E eu não tinha também condições de fazer uma faculdade na época, então eu queria sair daquele ciclo da malharia e trabalhar com uma coisa que eu gostasse. E eu sempre gostei de dirigir. Eu tenho uma historinha em que uma vez eu nem tinha carteira ainda e tal, e eu fui ensinar uma amiga minha a dirigir. Então tu pensa, acho que já tava lá no sangue, né? Olha, pensei também que não tinha nada de errado. Mas isso lá em 90 e alguma coisa, né? Faz um tempo já, não tinha nem mudado o código de trânsito ainda. E aí foi assim, sabe? Eu tive aquela determinação de que eu realmente iria mudar e eu ia enfrentar o que tivesse que enfrentar para mim permanecer no CFC e, graças a Deus, me tornar a E profissional sua que. amiga? Sua amiga dirigiu? Oi? Sua amiga dirigiu? Você conseguiu ensinar sua amiga a dirigir mesmo? Anos depois, ela tirou a habilitação comigo e ela dirige. É isso Dirige. aí, show de bola. Ah, e vocês que estão acompanhando a gente, não esquece de apertar o like. Se você não apertou o like ainda, mete o dedão no like. O Instagram dela tá passando aqui. Segue o Instagram dela para vocês pegarem as dicas lá. Tem muita dica importante lá. Eu acho que tem dica lá que nem era para ser gratuita, viu, Kelly? Era para ser paga. Tem muita Ah, dica gratuita lá para ajudar vocês a montar o negócio próprio de vocês. Então vai sim. lá, aproveita o conteúdo que está lá, que é um conteúdo de muito valor.
Kellen, aí você foi dar aula prática no carro, certo? Isso aí. Aí começou. Eu acredito que o empreendedor é aquele inconformado. Até você fez uma postagem sobre isso no seu Instagram. O empreendedor é aquele que ele tá inconformado com alguma coisa. Então, o que que tinha na autoescola que você não gostava na autoescola? Que você falou, poxa, eu acho que isso está errado, porque desse jeito não funciona. A gente sabe que tem um monte de coisa na autoescola que não funciona. Mas você consegue citar assim, as coisas que você assim realmente detestava na autoescola, que você sabe que é errado? Desde quando eu comecei, assim, teve muitas coisas que foram mudando e tal. Quando eu comecei, primeiro que eu ganhava por aula. Então, se eu trabalhava, eu Sim. ganhava, se não, eu não tinha salário. Já para começar, eu trabalhava das 13 da tarde às 19 horas da noite. Então, também não era aquele horário propício para as pessoas fazerem aulas. Eu dividia o carro com um colega e tal. Ali já era um começo, porque sempre quando dá essas crises, quando acontece alguma coisa, se a gente não tem aula, a gente não vai ganhar salário. E todo mundo tem suas despesas pessoais. Depois, quando estava na autoescola, eu ainda tinha bastante gente habilitada que fazia aula comigo. E eu achava muito legal isso, porque eu tenho pavor de rotina. Sim, mas Eu eles não gosto. pagavam para a autoescola. Isso aí. Aí as pessoas procuravam e eu gostava disso, porque daí eu conseguia sair um pouco daquele percurso de Sim. prova, de fazer baliza e tal. Então eu saía fora disso ali. Tinha colegas meus que diziam: eu não gosto de dar aula prática em habilitação. E eu já Eu dizia que eu tenho, eu tenho uns vai dentro. amigos aqui que falam assim: eu não sei como que você consegue ficar 2 horas dirigindo uma BR ou indo manobrar em supermercado com aluno habilitado. Eu falo, gente, é a coisa mais normal do mundo, né? Pra gente é melhor fazer isso do que ficar 2 horas na baliza. Entra na baliza, sai da baliza, entra na baliza, sai. Aquela rotina ela é um pouco maçante, né? Aí depois eu fui trabalhar num outro, eu trabalhei quase 5 anos no CFC, e daí eu fui para trabalhar no outro CFC, que é o considerado top, Sim. onde pagava mais, daí eu já consegui dar um passinho a mais, né? Pagava mais e tal, daí eu fiquei com o carro só para mim, os carros eram mais novos e tal. Aí fui para lá. E nunca me esqueço que o meu ex-chefe, ele dizia assim, né, que quando ele iniciou também, ele tava lá no meio do balaio de gato, que aqui tem 10 CFCs, né? Então, estava em primeiro lugar e os outros estavam lá do balaio de gato. Daí ele e a gente foi batalhando e coisa e tal, até que a gente saiu do balaio e Aham. passamos para o primeiro lugar. Porque ele investiu, ele foi atrás de montar um negócio onde ele fosse referência na cidade. Então, Sim. assim, ele fazia umas reuniões com a gente lá também de ficar uma tarde inteira, né? Que era um troço lá. Aí tá, conquistei um carro só pra mim e tal. E eu trabalhava com pessoas também que tinham muita dificuldade para passar na prova. E a gente, era só eu e uma outra colega que, inclusive, ela é carioca. E as pessoas que tinham dificuldade, eles enviavam para nós, porque talvez mulher tenha um pouco mais de paciência e coisa e tal. E aí a gente acabou aprendendo e pegando um conhecimento também com essa desenvoltura das pessoas com dificuldade. E eu também tinha muito contato com as psicólogas, enfim, para ajudar Uhum. esse pessoal também, porque eu não sou psicóloga ainda, né? Tô com a minha faculdade trancada, mas é um sonho que eu tenho em formar em psicologia. E eu tinha que procurar ajuda para ajudar a resolver essa questão, né? Então, tinha que ir atrás desse conhecimento também. E aí eu entrei num estresse profundo, Malbec, que eu não sabia quase nem quem que eu era. Por quê? Trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, no sábado, muitas vezes o dia inteiro. Um pouco neurótica por limpeza também. Já melhorei muito. Ficava até horas da noite na sexta-feira limpando a casa e tal, para não limpar a casa no sábado. A minha filha, na época, ela tinha ali 6 anos, quando a gente veio morar sozinha
no apartamento. Então era só eu para tudo. Era eu para comprar pão, era eu para levar para escola, era eu e eu e eu, e aí eu pirei na batata. Você não estava vivendo, você estava sobrevivendo. Exatamente. E ali, né? E dele trabalho e tal. E aí, antes de sair da autoescola, eu comprei um carro novo, 0 km. Isso em 2009, final de Sim. 2009. E aí, 2011, então, que daí eu tava nesse estresse, eu fiquei seis meses afastada do trabalho. E nesse meio tempo que as pessoas começaram a dizer assim, Kellen, por que tu não trabalha particular? Por que tu não dá aula particular? E tal, e tal. E aí, quando chegou na época que eu sabia que eu ia ser liberada para o trabalho, Você ia ter que voltar. agora é a hora de mudar, porque senão eu vou adoecer de novo. E eu vou te contar que nesse tempo que eu estava afastada, quando eu enxergava um carro de autoescola, quando eu saía para a cidade fazer alguma coisa, eu dobrava a esquina. Tu acredita? Eu desviava o percurso. E eu não queria encontrar com colegas, eu não queria falar com ninguém assim, ó, porque eu Sim. estava no limite do limite. E não era por dar aulas, enfim, ou pelos alunos. Eu não É sei pela o que rotina. a rotina, enfim, qual foi o gatilho que ativou na minha cabeça ali e que eu não podia. Daí eu disse assim, bom, agora é a hora. E eu comecei a pesquisar, tinha aí serviço em São Paulo, Rio de Janeiro, lá para cima. E aqui não. E aí eu tinha uma amiga também, eu convidei ela pra gente alugar uma sala comercial, porque eu tinha aquela ideia do CFC. Sim. Daí nós alugamos essa sala e eu também, até ela é empreendedora também. Botei uma pilha nela lá e disse: vamos lá, bora lá, tu vai trabalhar para ti, eu também vou trabalhar para mim, vamos empreender. E ali a gente começou com essa. Eu comecei com essa ideia de que tinha que ter um espaço físico. Tinha um carro novo, montei daí o escritório lá e coisa e tal, tinha alguém para atender, telefone, enfim. E aí ali iniciou-se, era KF Assessoria de Direção Veicular. Sim. Não era MD Habilitados, Aham. era outro nome. E aí um dia assistindo um vídeo de atitudes e empreendimentos, daí eu disse, opa, eu não preciso ter espaço físico, eu trabalho na rua o dia inteiro, eu tô tendo despesa com uma sala comercial e alguém para atender telefone. Surgiu o Sim. WhatsApp, surgiu maquininha portátil, coisa e tal, as coisas foram evoluindo ali naquele meio tempo. E aí eu transformei o carro no escritório. Melhor escolha que você fez. Eu conheço um amigo que ele começou a dar aula aqui, aqui é onde eu moro, e um dos motivos dele ter ido à falência foi ter que pagar aluguel, água, luz, telefone, internet de uma sala comercial. Até hoje ele fala, se eu não tivesse alugado aquela sala comercial, meu negócio tinha dado certo. Mas porque os nossos atendimentos são muito assim exclusivos, né? Muito assim ir na casa da pessoa, né? Eu gosto de ir na casa da pessoa, pegar em casa, deixar em casa. Então eu acho que eu não teria tempo nem de abrir uma sala, porque eu só ia abrir para poder, sei lá, ligar o computador e fechar a porta para poder sair para dar aula de novo. Fica praticamente impossível. Aí depois dessa virada assim que você deu, que você falou assim, não, eu vou trabalhar. Então você decidiu, você foi trabalhar sozinha? Sim, quando eu estava com a sala comercial ainda, tinha uma colega minha da autoescola que ela trabalhava para mim no final da tarde, das 6 às 10, para te ver como eu tinha demanda, né? E aí, Sim, depois de um tempo, daí também ela não trabalhou mais comigo e nem com a autoescola. Hoje ela faz mandalas, uma mais linda que a outra. Mas enfim. E aí tá, então ali trabalhando muito como tu falou. Não dava nem tempo de chegar na sala e pegar, já ó, tá na hora chamar o de aluno sair. e sair de novo, né? Era bem assim mesmo. Ali foi uma virada que eu dei. E outra coisa que eu fiz lá quando eu comecei também, eu cobrava um pouco menos do que a autoescola. Eu É, também passei por de isso. um tempo, depois de um tempo, e eu vou dando até o final da live, a gente vai chegar nesse ponto. Sim, Depois de um tempo, eu ajustei o valor, aí eu cobrava um pouco a mais do que a autoescola. E sempre tive muita aula, assim, ó.
Então, assim, eu me atrasei devido a isso também, a determinadas coisas, que depois eu também vou falar ali, né, do projeto que eu fiz ali, esse suporte que eu ofereço, porque era muita aula. E falando sobre pegar em casa, como eu tinha muito, tipo, uma aula Não atrás da dava, outra, né? 50 minutos, então eu só conseguia deixar a pessoa em casa quando ela já estava desenvolvendo melhor o carro. Sim, Senão eu tenho, sim, tem pontos estratégicos que tu pode marcar com a pessoa que fique bom para ambas as partes. Então, naquele sim. momento que ela estava apta a fazer os percursos que ela precisava, então assim a gente ia se organizando. Ah, agora te deixei em casa, eu te peguei no trabalho. Então, eu ia organizando dessa forma para otimizar tempo. Porque tudo Sim, isso a gente precisa colocar na caneta, né? Vamos eu supor, conheço, eu conheço instrutores que trabalham dessa forma assim. Eles sempre pegam o aluno no metrô, porque é um lugar que a pessoa pode descer, desembarcar e embarcar. Então, eles sempre esperam na saída do metrô todos os alunos dessa pessoa. Ela faz uma agenda diária e a pessoa tem que estar lá naquele horário. Se a pessoa não estiver lá, ela passa direto, vai para. Já é o aluno do próximo horário, né? Sempre no metrô. Então, esse método aí também é um método que dá muito certo e acaba que os horários ficam justinhos, né? Você não perde tempo de deslocamento, né? exatamente, porque assim, ó, é ruim para ambas as partes. Vamos imaginar uma situação assim. Eu vou lá, te dou uma aula de 50 minutos. Só que eu preciso de mais uns 50 minutos para me deslocar até a tua casa e voltar. Então, Você tu vai me perdeu. pagar dois horários? Ou tu vai me pagar um horário e o outro horário eu tô deixando de agendar para uma outra pessoa? Então, tem Sim, tudo isso que o instrutor tem que tomar consciência dessas coisas. Eu vou sim. ficar me deslocando para lá e para cá, mas isso gera um custo para mim. Então, são Sim, é coisas verdade. assim que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, Sim, era dessa forma que eu trabalhava, né? Então, há uma aula atrás da outra ali, e aqueles 50 minutos voa. é verdade. Voa. E a vantagem que eu tinha, então, é que eu tinha aquele carro novo, enfim, ele aguentou as pontas. Depois aí também eu tive dois carros. Teve uma época que eu tive dois carros, que é quando essa minha colega me ajudava, me auxiliava, enfim. E depois daí eu optei, deixa eu ver, isso foi em 2013, eu acho. 2013 eu optei por trabalhar sozinha. Depois que ela parou ali, disse, agora eu não vou colocar ninguém. Vendi, daí o primeiro carro que eu comprei, tá. Então eu tinha dois carros, vendi o outro carro e aí optei por trabalhar sozinha, porque já tinha tirado a sala, já a minha colega já não queria mais, então ali fui encarar a bronca sozinha. E aí, como eu trabalhava demais, e olha o que é o meu pensamento. Então, se a autoescola cobrava aquele valor, eu podia cobrar um pouquinho a mais, que daí provavelmente eu teria lucro. Só que essa Sim. era a minha visão como instrutora. Hoje, Aham. hoje eu tenho outra visão. E aí eu trabalhei por muito tempo nessa vibe. Então é o que eu digo para você, instrutor que está assistindo essa live aqui. Então tu pode ser o melhor instrutor do CFC, tu pode ter uma lista enorme de clientes, tu pode ter um índice de aprovação excelente. Só que se tu não souber gerenciar o teu negócio, vai começar e vai terminar. A probabilidade ali no meio do caminho de não dar certo. E aí é frustrante, né? Porque se a pessoa optou por trabalhar por conta e tal, e não deu, é frustrante, né? Então, Sim. eu cobrava um pouquinho a mais, então eu tinha essa ideia, assim, bom, se lá no CFC esse valor, ok, então deve estar. Só que com o passar do tempo também, assim, ó, quando veio, tipo, a Copa do Mundo ali em 2014, que aí deu uma acalmada nas aulas. Aqui também tem a questão do frio também, frio e chuva no Aham. inverno, dá uma acalmada. O que que acontecia? O dinheiro, às vezes, que eu conseguia juntar um pouquinho, No faltava. verão, quando chegava no inverno, Exatamente. aqui a Faltava, gente também sofre faltava. desse efeito, tá?
aqui é uma cidade turística, então no verão as pessoas estão com dinheiro porque o comércio está movimentado. No inverno está todo mundo aqui sem dinheiro porque a cidade está vazia. E na pandemia ainda é pior, porque muita gente aqui está, as pousadas estão fechadas, os hotéis fechados, restaurantes fechados. Então é muita gente que está sem dinheiro. As pessoas só estão tendo uma procura boa pelas aulas porque as pessoas não querem andar de ônibus, por medo, né? Ela tem medo de andar de ônibus e se contaminar, né? Mas continua. Aí o que você fez para poder compensar o verão do inverno? Então, aconteceram essas crises. Teve a greve dos caminhoneiros ali também. Foi mesmo. Então era uma coisa assim. Quase fiquei sem gasolina. Aí trabalhava, daí chegava lá em tal período, ou quando acontecia alguma coisa, ou até vamos supor, um acidente, porque o instrutor também não está livre disso. Em 2019, Sim, um micro-ônibus ali, lotação, passou uma placa de pare e deu no meio do carro. Fiquei 60 dias naquela saga ali de manda para o conserto e coisa. Isso que eu não precisei parar o carro por completo. Sim. Porque às vezes é necessário. E aí, instrutor, como é que tu vai fazer se as tuas contas pessoais continuam chegando na tua casa? As tuas contas estão ali, ó, batendo na porta. Então, eu fui... demorou para mim aprender o que era. Até que eu procurei gestão financeira, né, para ajustar. E foi tão engraçado, assim, que quando eu falei, isso não faz muito tempo também, tá, gente? Assim, então, quando eu fiz um videozinho lá que eu disse que eu trabalhei pro Diabo da Risada, o pessoal acha engraçado, né? Mas, realmente, assim, eu demorei, eu fiquei naquela vibe ali e tal, só que o que tinha de errado? Se eu tinha trabalho, mas não tava sem dinheiro, alguma coisa tinha errado, né? Alguma coisa estava dando errado ali. E não é só combustível e manutenção do carro que a gente tem, né, como despesas, enfim. E também por ser mulher também, porque mulher gosta de sapato, mulher gosta de bolsa, gosta de comprar roupas e tal, e gosta de ir pro salão de beleza. Também não era uma pessoa assim, nossa, que vivia esbanjando as coisas. Não, sabe? Então, às vezes a gente pensa assim, tá, mas o que é que tá? Demorou um pouquinho para mim entender. E aí eu procurei essa gestão e quando eu falei o valor que eu cobrava a aula, eu nunca vou esquecer. Ele nem fez as contas, nem desmembrou nada para mim. Ele só disse, acho que tu tá cobrando muito barato. E eu, será? Sabe? Porque assim, ó, eu duvido o gestor que ele chegue numa empresa e ele vá falar dos problemas que tem e que o empresário vai dizer assim, não, imagina, capaz. Não tá acontecendo isso aqui, não, eu não tô errado, eu não tô ficando louco. Só que ele vai lá e bota lá o dedo na ferida e faz sangrar ainda, né? Daí a tua escolha é tua. Ou tu muda, ou tu fica na mesma situação que tu tá. E aí foi bem frustrante, porque daí eu vi ali onde é que tava o erro, né? Então, voltando lá, era excelente instrutor, agenda cheia, coisa e tal, mas as coisas eu não tava fazendo certo, porque eu não tava agindo como uma empresária. Tanto é que hoje eu não consigo mais dizer assim, ó, Malbec, eu sou instrutora. Então, hoje eu sou empreendedora. Sim. Já mudou um pouquinho, né? Mas eu vou deixar falar um pouquinho porque eu tô falando demais. Até quando eu gravei alguns vídeos, né, sobre isso também com a instrutora Rosana Lopes, né, em São Paulo, né? Aí, quando a pessoa, eu até estava falando isso com ela no vídeo que foi aqui nesse canal também, se você está assistindo e não é inscrito, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. E eu falei com ela, quando alguém encontra com a gente na rua, fala, você ainda dá aula na autoescola, dá aquela crise assim, e fala, não tem nada a ver com a autoescola. Que eu digo para os instrutores, né, que é dar aula para habilitado. A última coisa que você deve se parecer é com autoescola. Total, você pode parecer tudo, menos uma autoescola. Porque a pessoa que vem procurar a gente, ela já está com trauma da autoescola. Porque se ela está procurando a gente, a maioria das vezes é porque na autoescola não aprendeu nada do que ela precisava.
Não porque seja culpa tanto assim da autoescola, é porque realmente a quantidade de aulas é pouca, né? E não é, com essa quantidade de aulas que tem na autoescola, não vai ensinar a pessoa tudo que ela precisa para poder dirigir no trânsito. Mas a nossa função é parecer o menos possível com a autoescola. Parecer com algo assim exclusivo, né? Acho que é por isso que o preço tem que ser diferente, porque o que a gente faz é muito exclusivo, é muito diferente, não tem nada a ver com o que é ensinado na autoescola. Agora, vamos falar. Você, depois que você entendeu isso, que você viu onde você estava errando, aí veio a pandemia. Foi na pandemia que você veio mais para as redes sociais, né? Conta essa parte da história para o pessoal poder entender. Então, antes da pandemia, eu sempre fui muito ambiciosa. Eu sempre tinha ideia assim, eu quero expandir minha empresa, eu quero. Daí eu Sim. pensava assim, vou colocar 2, 3 carros trabalhar, enfim. Só que aí, como eu tava naquela vibe, nunca dava certo, né? Nunca, porque tu vai colocar alguém para trabalhar, tu tem despesa com o salário da Sim. pessoa, enfim, né? Então não dava. Só que quando veio a pandemia, aí conversando aqui com o meu esposo um dia, tomando café no domingo, ele disse assim: Olha, o que tu acha de nós abrir uma franquia? E tudo isso que eu passei, a gente Ensinava. organizar as coisas e aí passar para esse pessoal que vai fazer parte da MD Habilitados. E ele ficou quieto, assim, ficou sério e mexeu no celular e eu pensei, ele vai dizer que eu tô viajando, né? Que eu tô pirando. E aí ele olhou pra mim e disse assim, sabe que tu tem razão e é uma ótima ideia, só que daí ele tava pesquisando no celular a expansão do nosso Brasil, entendeu? Quais eram Sim, as possibilidades e porque ele também trabalhou no sistema de franquia. sim. Então, a gente uniu as experiências e eu, a experiência da empresa que eu queria abrir e ele a experiência que ele tinha de ter trabalhado numa franquia. E aí ali a gente iniciou, mas essa observação que tu fez antes ali é muito importante do instrutor. A última coisa que ele deve se comparar é com o ser da escola. É um serviço bem personalizado e isso foi uma coisa que o meu gestor falou também, mas tu não é autoescola. É. Que eu pensava assim, mas como que eu vou cobrar muito diferente o valor da autoescola? E aí ele disse, mas tu não é autoescola, né? Então, como tu disse, as pessoas já vêm com aquele trauma, né, de já passou os seus bocados lá na autoescola, porque eu não sei como que é aí, mas o meu público é assim, ou passou na primeira e não tem noção do trânsito da vida real, Aham. ou reprovou várias vezes e aquilo É o criou mesmo, bloqueio. é. E que a pessoa não se sente capaz de sair para a rua e encarar o trânsito da vida real, como eu chamo. E aí foi nessa mudança, assim, nessa virada de chave que a gente deu ali, né, quando iniciou-se a pandemia. Mas eu demorei 1 ano e 2 meses para colocar todo esse projeto até que ele viesse a funcionar, porque, e como os gestores também falam, que uma franquia não começa 100%, depois aos poucos tu vai Sim. ajustando ela, Vai se enfim, né? adaptando, né? Exatamente, vai se adaptando, mas foi dessa forma assim que eu dei essa virada de chave. Aí, dessa forma, eu vejo lá no seu Instagram. Como que funciona? O Instagram dela está passando aqui para vocês seguirem lá. Se o instrutor que está assistindo agora a gente aqui, né? Se ele quiser entrar na franquia, como é que funciona? Você pode explicar para ele poder te procurar? Como é que é? O instrutor que ele entra na franquia, ele vai ter todo o suporte. Ele vai ter o suporte da gestão financeira, ele não precisa ter espaço físico, ele Sim. precisa da ferramenta de trabalho que é o que ele já utiliza, porque eu fiz assim, tanto para pessoas que fizeram o curso de Com as instrutor, pessoas que. enfim, ou as pessoas que não, que já tem, que já estão no mercado e que talvez estejam vivendo a mesma coisa que eu vivia uns anos atrás, que eu Sim. sei exatamente. Então eu sempre digo assim, quando eu venho para a internet para falar alguma coisa, não é para vocês perder o tempo de vocês.
é porque são coisas que eu já vivi. Então, eu comecei cobrando menos, depois eu modifiquei meu valor e mesmo assim ainda estava errado. E a gente, às vezes, fica até com medo de falar o valor para o aluno, pensando assim, vai achar caro, vou perder o cliente, vai me comparar com a autoescola e tal. E porque o instrutor tem aquela... Ele é professor, Tá ele tá ali... impregnado. Ele não tem aquela maldade, aquele Sim. gingado, aquele jogo de estratégia. Então, assim, são várias coisas. Eu até tô assistindo o filme ali, O Sócio, que eu tô assistindo parcelado. Eu Sim. assisto um pouco, tenho que parar, assisto outro pouco. Mas fica a dica aí para quem quiser também. É uma boa jogada ali para te entender como é que é se tornar um empreendedor. Quando tu vai lá e tu sabe tudo as informações sobre aquilo que tu faz, só que a mentalidade de empresário não tá naquele corpo, entendeu? Então, esse filme é bem bacana. Então, a AMD oferece esse suporte. O treinamento, então, que é um treinamento diferenciado justamente para as pessoas. A gente trabalha com pessoas com medo de dirigir, a gente tem esse público. Então, assim, como que tu vai encarar essas dificuldades no dia a dia? Essa gestão financeira, Uhum. o marketing, porque a gente sabe que hoje, se tu vai pagar um marketing individual, enfim, tudo é custo. E como Foi é que tu nisso que vai... eu falei. Da primeira vez que eu tentei trabalhar sozinho, se vocês não conhecem a minha história, da primeira vez eu falei nisso. Eu achei que pelas pessoas, né, até antes de começar o vídeo a gente estava conversando sobre isso, né, Kelly? Eu Uhum. achei que pelas pessoas me conhecerem demais, né, eu não tinha 100 mil seguidores no YouTube, igual eu tenho hoje. Eu tinha 20 mil seguidores no Facebook, eu tinha 1.000 amigos. Eu achei assim, poxa, só meus amigos fazerem aula comigo vai dar super certo. Eu achei que era assim. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu vi que não tinha nada a ver com a questão de quantidade de seguidores. Eu não sabia fazer anúncio, eu não sabia me posicionar na internet, né? Então, deu tudo errado. Eu já até contei que eu peguei uma serrinha, serrei os pedais, ranquei os pedais do carro, né? Os pedais adaptados, botei a placa de vento, vendi o carro, desisti. Aí, depois de muitos anos, eu aprendi como é que funcionava o mercado. Depois que minha mente, né, abriu, Uhum. expandiu mais. Aí eu falei, poxa, é desse jeito que vai dar certo. E eu também, depois disso, eu pude entender que pode demorar até um ano para a gente se estabilizar ali, para a gente ser Com certeza. reconhecido, né? Reconhecido no mercado. Porque eu estava esperando uma coisa do dia para a noite. Uma coisa do dia para a noite não existe, isso é ilusão, não é verdade? Exatamente. Então, um dos suportes que a AMD oferece é esse tipo de serviço também, assim, ó. Tu sabe vender o teu serviço ou tu é comprado? Sim. Existe uma diferença, né? Então, assim, quando a gente é só indicação, a gente está sendo comprado. A gente está fazendo um Sim. bom trabalho para ter essas indicações. Mas, ao mesmo tempo, esse posicionamento na internet, como é que tu vai fazer teu marketing, como é que tu vai aparecer, como é que o layout do teu carro, enfim, são várias coisas, assim, até a escolha do carro, são N coisas que influenciam na prospectação de cliente. Então, tem E no muita lucro, coisa né? para aprender. E a gente oferece todo esse suporte. É como disse essa semana eu fiz a entrevista com o futuro franqueado ali, e ele disse: eu não estou mais na idade de ir lá e arriscar alguma coisa. E eu, como eu conheço ele, né, já fomos colegas, eu disse assim, mas eu nem quero que tu faça isso, porque eu já programei, organizei que é para ser certeiro mesmo, para não ir lá e bater cabeça, chegar lá no meio do caminho e dizer assim, bah, não deu certo. Não. Então, Aham. é porque a franquia Malbec, ela por lei nas cláusulas que tem, é obrigatório tu oferecer esse suporte, porque senão tu já nem pode ser um franqueador. Sim. Então, é obrigatório isso, né?
Então, por isso que eu também, assim, não quis aquela coisa assim, vou fazer parcerias. Não, tem que ser tudo preto no branco ali, porque são leis, existe uma legislação atrás disso, né? Que aí o franqueador tem que dar suporte, porque senão não vai haver sucesso também, né? Sim, porque o objetivo também que o seu objetivo é que ele tenha sucesso, já que ele está levando o seu nome, né? Exatamente. E ontem ainda eu estava assistindo um videozinho também, eu assisti alguns vídeos do Cortella, e ele falou dessa ética profissional, Também né? Que amo ele. ela não deixa de ser um negócio. Porque se tu trabalha numa empresa, tu tem uma marca, alguma coisa assim, tu tem que manter a ética para aquela marca funcionar e tal, porque é o nome que tá na reta, né? Então, assim, não é Sim, só, Kellen, tu vai cuidar porque é o teu nome. Não. A partir do momento que tem pessoas trabalhando, é o nosso nome. sim. Se um vai fazer uma caca lá em tal lugar, o outro também vai ser prejudicado. Então, a gente É trabalha verdade, em equipe. é verdade. Nesse ponto você está certíssimo. E, além disso, outro posicionamento que você falou que é correto, que não é só o seu nome, porque a sua empresa não vai morrer com você, né? Se um dia você falar assim, não vou mais fazer isso, você sabe que aquele nome de sucesso ali, ele vai continuar. Ele não vai parar porque você decidiu, porque você decidiu, vou me aposentar, não vou mais fazer nada, vou ficar. Aí esse nome vai se perpetuar. E agora uma outra pergunta. Se você pudesse voltar lá atrás e fazer tudo de novo, você faria tudo de novo? Faria, faria. Até que quando eu levei aquele choque de realidade, assim, eu. A gente ficou uns 20 dias aqui em casa que a gente não botou mais a mão no nosso projeto Uhum. assim, a gente ficou abaladíssima, assim, sabe? A gente ficou pensando assim, e agora? Mas aí depois tu te recompõe, tu sacode a poeira e aí tu diz assim, porque daí veio a pandemia, né? Então ali Sim, bagunçou e tal, a gente ficou, não. Depois a gente se centrou de novo e aí deu continuidade, eu faria tudo de novo. E eu acredito no propósito. Tudo tem um propósito na vida da gente, sabe? Eu acho que esse período, como é que eu ia contar isso para vocês se eu não tivesse passado por isso, né? Como tu falou, a gente se conhece pouco, enfim, sim. mas, como tu disse, tu começou lá atrás, não deu certo, depois tu foi lá e fez diferente. E eu acho que isso é muito válido. Tudo tem um propósito, sabe? Quando tu reiniciou de uma outra forma, Sim, e aí tu expandiu as coisas, né? Tu abriu a mente para outras possibilidades, e aquilo começa a fluir, e aí tu pode passar esse conhecimento para as outras pessoas. E a internet tem muito disso, esse posicionamento, né? As pessoas se identificarem, né? Se é identificar verdade. contigo. Hoje eu sei que Ah, tem profissionais que preferem trabalhar só com mulheres. Eu já não acho assim, ó. Eu dava aula para homem, eu para mulher. também. Hoje não tem restrição, não. Eu só quero instrutoras na MD habilitados. Não. Eu acho que o bom profissional, tanto homem quanto mulher, tem nada a ver. Profissional é profissional. Com certeza. E outra coisa que eu ia falar, voltando ao ponto que você falou quando deu errado, empreender, eu acredito, empreender não é acertar de primeira. Empreender é tipo assim, você aprender também com os erros. Porque eu aprendi com o meu erro. Ensina outras pessoas, assim como você também errou, agora você ensina outras pessoas. A gente encontra maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Só que às vezes a gente encontra uma maneira melhor, que a gente obtém mais lucro, a gente obtém mais resultado, né? Porque o nosso objetivo é o lucro, né? Esse canal, até eu sempre digo isso, esse canal é um canal para instrutores. O objetivo é ajudar a transformação na vida de outras pessoas. Isso não há dinheiro no mundo que pague isso. Né? Hoje eu recebi o depoimento de uma aluna minha, falou: olha, eu fui para o meu trabalho dirigindo, né? E isso aí não há dinheiro que pague.
mas a gente colocar o pé no chão, vir para a realidade, o objetivo aqui nosso é ter lucro. O nosso objetivo é ter lucro. Se a gente não tiver lucro, a gente vai ser, como diz a Mara Schneider, né, do CFC Schneider aí no Rio Grande do Sul, CFC não é instituição de caridade. Dar aula para habilitado também não é instituição de caridade, que a gente precisa também. Igual você falou, a gente precisa de roupa, a gente precisa de, né, mulher precisa de batom, mulher precisa de um salto, tá? A gente precisa obter lucro. Então é isso que a gente ensina aqui para vocês, a obterem mais lucros, porque isso é possível, porque o que a gente faz é algo transformador, né? Eu acredito que você também tem aluno assim, tem aluno que chora, fala, gente, eu não estou acreditando que eu estou dirigindo. É algo transformador demais o que a gente faz, é algo muito incrível. Se você, a gente até brinca na área de exame, né? Quando eu dava aula, tinha alguns maridões lá, né? O maridão chega lá e fala assim: poxa, mas como que você não ensinou minha mulher a passar na prova com uma coisa tão fácil? Aí a gente pega a chave do carro e fala assim: pega a chave do seu carro e tenta ensinar ela para ver. Por que você não ensina ela então? Fala, ah, não, mas, mas eu não tenho pedal, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, não. Na verdade é porque não é uma coisa fácil. E que a gente faz não é uma coisa fácil, é uma coisa transformadora. É uma coisa. Não tem, eu assim, fica difícil achar palavras para explicar a transformação que a gente causa na vida das pessoas, né? É assim, santo de casa não faz milagre, né? Porque a gente sabe, a pessoa sabe dirigir, mas ela não sabe como explicar para o outro. Então, Sim. assim, ó, eu sempre digo assim, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Todo mundo, esse lucro que a gente fala e que não é exploração, é um lucro. É, digamos assim, é para o profissional ter uma vida de qualidade e para aquela pessoa também ter qualidade no aprendizado dela, porque é uma via de mão dupla. As coisas têm que andar junto. Uma pessoa com problema financeiro, ela não trabalha com a cabeça ali, legal. O corpo dela pode estar ali, mas a cabeça dela, preocupação com algumas coisas, o instrutor que é um pai de família, coisa e tal, ou tem suas obrigações, como todo mundo tem, então a gente quer levar isso para as pessoas. Então, assim, hoje tem um programa totalmente organizado, assim, cara, se der uma pandemia, um lockdown ali, que tu tem que ficar 15 dias, com certeza tu vai conseguir aproveitar esses 15 dias sem estar lá, ó, com a cabeça lá pirada, o que que tu vai fazer quando as contas começarem a bater na porta. Porque tem todo um planejamento por trás disso. E não é um valor absurdo, assim, nossa, Kelly tá querendo ficar milionária em cima da gente, né? Não, gente, eu programei todo um sistema, uma metodologia e uma meta significativa que tu consiga recuperar esse investimento, assim, chutando baixo, tá? Um ano, assim, ó, em um ano tu consegue recuperar o teu investimento. Que é o mínimo, né? Que a pessoa até ela entrar no mercado e fazer o nome, Sim, que foi o que eu até tinha dito, né? Que é aquele um ano para você se posicionar bem no mercado. Depois daí Exato. em diante, assim, até estava vendo, eu também assisto muitos vídeos, né? O Flávio Augusto, que é o dono do WhatsApp, ele fala: se você passar de um ano para 2 anos, acabou, nada mais vai te derrubar. Que é naquele primeiro, de 12 a 24 meses, que a pessoa fica na dúvida ali, vai dar certo ou não vai dar certo, vai dar certo. Depois que você passa disso, pode ter certeza absoluta. Depois que você passa disso, não tem como mais dar errado. Só se você falar assim, ah, não, eu vou. Só se a pessoa não quiser mesmo, falar, não, eu não quero dar aula. O pessoal está me ligando, está me mandando mensagem, mas eu não quero, porque depois de um ano, 2 anos, não tem como mais dar errado. Tem tudo para dar certo. Para E você. Fala, Kelly. não, eu ia dizer que todo esse suporte que a gente oferece tem amigos, pessoas assim que a gente conversa, empreendedores também, né? Ah, mas tu não tem receio quando vencer o contrato, essas pessoas não vão cancelar o contrato contigo e vão trabalhar por conta sozinhos.
Disse, cara, eu não penso dessa forma, porque assim, ó, um time que tá ganhando não se mexe. Então, É assim, ó, verdade. todo esse suporte de marketing, estratégias e vendas e um monte de coisa que a AMD oferece, aquele valor dos royalties é passa batido, entendeu? Então, é a mesma coisa que eu hoje deixar de trabalhar com a minha equipe do marketing, que faz a diferença, com o gestor financeiro. Por que que eu vou deixar de trabalhar com essas pessoas se eles estão me ajudando? Se eles Se estão tá dando ali, resultado, né? exatamente, tá dando resultado, então para que que tu vai, ah, não, agora eu vou fazer sozinha? Não, né? Lá no filme do sócio, esse filme é bem bacana porque tem essas partes ali, né? Não adianta tu querer abraçar tudo sozinho porque a gente não dá conta. É verdade, é verdade. Eu posso dizer isso com todas as letras. Sozinho é muito difícil. É muito difícil. Procurar fazer parcerias, procurar estar junto com pessoas que têm experiência, vai ajudar demais você a alcançar o sucesso, né? Tem até um ditado que diz, né? Se você quer chegar rápido, vá sozinho. Se você quiser chegar longe, vá acompanhado. Kelly, obrigado demais por você ter participado. Galera, siga o Instagram dela, tá passando aqui, ó. Siga o Instagram dela, também vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição. Se você clicar no Instagram dela, tá cheio de dicas lá para poder ajudar você a começar a abrir a sua mente, a começar a enxergar que tem algo muito melhor do que você. Se você acha que hoje você está inconformado com alguma coisa na autoescola? Se você já está inconformado, é porque você já tem espírito empreendedor. Então, siga o Instagram dela, que lá tem muita dica. Siga o meu Instagram também, tem muita dica para ajudar você lá. Tá bom? Kellen, obrigado demais. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Pode me convidar mais vezes. Vamos falar mais sobre esses assuntos aí. E a galera que tá aí com um pé na frente, outro atrás, toma uma decisão, sai de cima do muro. Sim. Vem aí, acompanha ali o endereço do Instagram ali da MD Habilitados e te encontro lá, procura dicas e tal. Continua aí, ó, o like, deixa o like aí na live, Aperta o tá? like. Obrigada pela participação. Gratidão mesmo por dessa oportunidade de falar sobre esse negócio fantástico aí, que é ser um instrutor independente. Vou falar para eles assim, Kelly, vem para o nosso mundo, bem rápido. Isso aí. Tá certo, então. Ó, um abração aí. Um Tchau, abração, tchau. então. Tchau.